Estamos começando mais um programa A Polêmica e hoje temos a grata presença do professor universitário, advogado trabalhista e escritor Cristiano Fagundes, amigo de longa data, e eu tenho certeza que você, telespectador, ficará muito feliz com as nossas abordagens. Cristiano, prazer em tê-lo aqui. É recíproco, meu amigo, a nossa amizade que já vai para mais de 2 décadas, né, Graças professor? a Deus. E isso é muito importante para mim. Perfeito. Cristiano, acho que a sua vinda aqui veio em boa hora, até porque nós estamos acompanhando pelas redes sociais, pelas mídias tradicionais, o caso envolvendo o grande ator, né, global, José Maia, envolvido aí num caso de assédio sexual contra uma produtora ou uma funcionária da Rede Globo de televisão. E isso acendeu a discussão, né, até que ponto isso acontece, a superioridade hierárquica, a abordagem, enfim, uma série de questões que precisam ser debatidas. E aqui eu tenho em minhas mãos um livro de sua autoria, que é Vida Jagunço, que trata muito do cotidiano desses acontecimentos na prática, no dia a dia das pessoas. Primeiro eu queria te dizer uma coisa, na sua opinião, o que é assédio sexual? Olha, o assédio, Cláudio, vamos falar primeiro do assédio moral, né? São palavras, são gestos que têm essa intenção de trazer um prejuízo para a vítima, né? E no ambiente de trabalho, pelo fato de um empregado ele se encontrar em situação de desvantagem, ele é o hipossuficiente, o trabalhador. Então acaba se transformando num terreno bastante fértil para que ocorra esse tipo de assédio. E esse tema, agora, né, outra vez na mídia, em virtude do grande ator da Rede Globo, mas a gente que atua na área trabalhista, toda semana tem no site do Tribunal Superior do Trabalho um processo julgado pelo tribunal envolvendo o assédio moral. O assédio sexual é uma espécie de assédio moral. Então, ofender um trabalhador, sobretudo se esse ato de ofensa ele for reiterado, brincar. A Monique Evans, há um tempo, Cláudia, ela foi à Rede TV, ela tinha um programa na Rede TV, e o que ocorreu? Ela chamou o câmera do programa de Todinho. Esse caso foi divulgado também pelo Tribunal Superior do Trabalho, eu até trabalhei com os alunos no curso de pós-graduação. O câmera perguntou a ela o porquê do apelido de Todinho. E qual foi a resposta da Monique? Primeiro a gente tem que observar que foi a Monique Evans, né? Ela disse para o rapaz, Cláudio, que o chamava de Todinho porque ele era marronzinho, achatadinho e o pior, o canudo era pequeno. Então o rapaz ficou sem ambiente de trabalho. Porque ele volta no outro dia para trabalhar, é Todinho, né? E isso vai repercutir até fora do ambiente de trabalho. Esse rapaz está numa padaria. Aí chega um colega de trabalho. Já vem o Todinho. Já vem o Todinho. Se ele tiver então com a namorada, com um familiar... É um combo, amigo, o Todinho mais o olha Guaraná. a situação. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais, o nosso TRT também, o TRT do Rio de Janeiro, está no site do nosso tribunal, um caso de assédio também. Então, infelizmente, essa prática do assédio moral é corriqueira nas relações de trabalho. Agora, antes de entrar no assédio sexual, você me lembrou uma situação. Na época minha de liceu, na época minha de auxiliadora, era inadmissível alguém não ter um apelido. Um apelido. Né? Aí vem aqueles apelidos, todos que você puder imaginar. Pau de vira-tripa, guardanapo de mecânico, e por aí vai. Todos esses são amigos até Baleia hoje. assassina. Baleia assassina, né? E todos estão aí, e pelos os que eu conheço, ainda convivo até hoje, graças a Deus, ninguém está deformado mentalmente, ninguém está frustrado. Por que eu estou colocando isso? Não que eu esteja defendendo essa relação, mas o que mudou? Hoje parece que as pessoas estão mais intolerantes. O que está havendo com as pessoas de agora, geração nova, que em tese tem mais informação, que em tese tem acesso melhor a profissionais? Nós estamos regredindo ou isso é realmente a forma que tem que ser conduzida? Olha, Cláudia, essa é uma questão muito boa, né? De um cunho social muito grande para ser analisada por sociólogos, por toda uma equipe até multidisciplinar, né? Psicólogo. Mas o que ocorre? Muitas pessoas naquela época, Cláudio, eu me lembro também, passei por isso, né? Estudando em outras escolas. O que ocorre? Eu penso que muitos colegas não participavam de práticas esportivas
em virtude disso. Eu acho que essas pessoas sofriam, mas de forma calada. Né? Hoje, com a questão da informação, com todo um trabalho... Se abriram, tiveram a oportunidade de se abrir mais. Sim, porque nós tínhamos, você também deve ter tido colega que evitava a prática de alguns atos justamente por uma questão dessa natureza. E, na verdade, não era nem antissocial, ele apenas se protegia, né? Ele se protegia, era uma questão, de repente, de natureza física, né? Uma questão de orientação sexual, uma questão racial. Então, eu me lembro de colegas que passavam por esse constrangimento. Agora, não havia toda essa informação, e é o que eu te falo, eu acho que as pessoas sofriam, mas no anonimato. Não tinham sequer a coragem de denunciar, de falar. Então, na sua opinião, nunca foi uma coisa interpretada de forma salutar. O que não havia era a possibilidade de externar. É saudável, eu penso que já não era naquela época, como não deve ter sido em época alguma. Né? Aquela pessoa devia sofrer, eu não tenho dúvida. Quem gostava, né, de ser chamado desses apelidos, a que nos referimos anteriormente, né? Mas eu penso que o viés era esse. Era a coisa do sofrer, mas de forma silenciosa. E a relação de algumas questões negativas à cor negra? Por exemplo, vala negra, a coisa tá preta. Isso também está dentro desse contexto? Eu acho que todo desse contexto histórico. Né? A gente vê agora toda uma discussão sobre a obra do Monteiro Lobato. Né? Promotor público, né? Muitas pessoas denunciando, dizendo que a obra do Monteiro Lobato registrava o preconceito, né, com aquela personagem que era escura, que ficava... A Emília aprontava com a personagem, desrespeitava, que havia um conteúdo ali racial. Então, como advogado, né, como escritor, eu analiso tudo isso, mas penso que tem que ser uma análise por uma equipe multidisciplinar, né, com sociólogo, com psicólogo, com pedagogo. Hoje as escolas têm o profissional da pedagogia. Não era uma coisa comum naquela época. Então essas crianças, esses alunos sequer tinham um apoio técnico. Agora tem de ter. Agora a legislação exige, o MEC fiscaliza isso. Então eu penso que é mais ou menos por aí, Cláudio. Agora, dentro desse contexto, você acha que as pessoas hoje, elas estão melhorando nesse conceito ou elas estão sendo freadas por receio de externar o preconceito? Eu acho que está havendo uma coisa... Você conhece alguém que melhorou? Que alguém que mudou? Eu acho que hoje a gente tem que... Está sendo trabalhado mais o aspecto do respeito. Né? Essa consciência de que o meu direito ele vai terminar quando também começa o seu. Então as pessoas têm de se educar, práticas que eram inconcebíveis. Professor, na minha época, eu me lembro que batia, havia esse tipo de correção. Milho, né? De colocar a criança ajoelhada, a criança tinha de ficar com o rosto encostado na parede, com os braços abertos, né? Era a punição da época. Hoje não dá para a gente admitir, né? Então eu penso que é por aí. Eu penso que hoje está havendo uma maior conscientização das pessoas, a necessidade de respeitar a dignidade da pessoa humana. Não dá mais para fazer certo tipo de brincadeira. Sim, só que eu vou ainda aproveitar que você é um professor universitário e dar uma abertura para a gente entrar em outros temas. Ainda dentro dessa questão, aí vem a importância da construção familiar e a consequência construção na escola. Você acha hoje que os professores, em todos os âmbitos, eles estão também tendo que fazer a função dos pais em casa? Olha, Cláudio, o que ocorre, um fenômeno que eu percebo como advogado trabalhista, essa conquista da mulher de ter entrado no mercado de trabalho, que é algo fantástico, né? Isso não tem mais que ficar discutindo essa questão. A mulher, é óbvio que ela tem de ter o mesmo salário do que o homem, se ela exerce a mesma função. Mas eu percebo ainda, como advogado trabalhista, que ocorrem muitas situações de desigualdade. Tá? A gente percebe isso. Agora, o que eu vejo o professor hoje, ele está perdendo o prestígio que ele tinha na sociedade. Os pais respeitavam mais os professores. Né? E isso passava para o aluno. O aluno respeitava, o professor era considerado
autoridade. Hoje a gente percebe, eu vejo isso quando eu atendo os colegas, os vídeos que eu vejo na internet, o descaso, o desrespeito hoje com um profissional da educação. Isso é lamentável, porque nenhuma sociedade cresce, nenhuma sociedade evolui, fica mais justa sem a educação. A educação é o ponto de partida para resolver, inclusive, todos os senões que a gente tem na sociedade. E quando eu vejo o profissional, o protagonista da educação, que é o professor, com esse descaso pelo poder público, professor sem receber salário, professor Cláudio. Professor que está aí correndo risco de sofrer uma ação de despejo, porque se ele não recebe salário. Professor escrevendo, usando a parte de trás da porta como quadro. Como quadro. Não tem um ambiente de trabalho sadio. Então, é preciso ainda rever muita coisa no cenário da educação do nosso país e conscientizar os pais da importância desse profissional. Eu acho que tinha de haver uma parceria. Os pais precisam frequentar mais as reuniões que existem nas escolas. Você acha que os pais defendem muito os filhos? Em que sentido eu estou querendo dizer isso? Nós sabemos que os nossos filhos praticam erros, muitos erros. E às vezes a professora liga, a orientadora pedagógica liga e você de pronto agride o professor, agride o orientador, mas esquece de corrigir o filho. E ele cresce às vezes dentro de um erro e acaba se sobrepondo dentro da escola, quando na verdade ele deveria acatar as ordens. A escola é para você cumprir ordens. Olha, Cláudio, eu ouvi uma confissão, né, de um cliente, então a gente não pode dar nome, que ele chegou para mim uma vez e falou: olha, doutor Cristiano, eu trabalho em 2 lugares. Eu tenho 2 ofícios, a minha esposa trabalha. Às vezes, quando eu chego a casa, olha o que eu ouvi, Cláudio. Eu já tenho tanto pouco tempo para ficar com meu filho que eu evito, às vezes, de proceder a algumas correções. Porque o tempo que eu tenho para estar com ele é tão pouco que eu evito, às vezes, de dizer não. Eu conversei muito com ele. Falei com ele para pedir um apoio de um profissional especializado, porque dizer não para um filho, em muitas situações, é dizer sim. Claro. Tem de educar. Mas o que a leitura que eu fiz, quem ama educa. Impor limite, dialogar. Então, o que eu acredito, né, não sou especialista, não posso falar com propriedade sobre isso, mas o que eu percebo é que esse fenômeno, o fato de os pais estarem hoje com pouco tempo para ficarem com os filhos, o tempo que ele tem, ele está evitando. Eles, né, vamos colocar no plural, os pais estão evitando para não ter o conflito. E você tocou num assunto interessante. Tem uma amiga minha que falou: Claudinho, eu chego em casa, a minha filha está andando igual a minha funcionária, está comendo igual a minha funcionária. Essa é uma prova muito nítida da convivência muito maior com terceiros do que com os próprios pais. Então os pais estão, alguns, né, evitando de educar nesse aspecto, porque eu já tenho pouco tempo, o tempo que eu vou ficar com meu filho, eu vou ter de impor uma restrição, educá-lo, chamar a atenção dele. Então isso é lamentável. Professor, agora o assédio sexual. Estou errado quando eu digo que ele é uma consequência do assédio moral ou pode ocorrer um em detrimento ao outro? Isso, é uma espécie, né? O assédio sexual é uma espécie do assédio moral. Porque a gente pode ter o assédio moral, mas não foi relacionado a uma questão de cunho, de cunho sexual, né? Então, o assédio sexual é uma espécie desse gênero assédio moral. O assédio moral é um banco conhecidíssimo, Cláudio, foi condenado porque um gerente, o superior hierárquico, começou a chamar uma funcionária de gerente Gabriela. E ela quis saber por que gerente Gabriela. Aí ele fez uma referência àquela canção Modinha de Gabriela. Porque você nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Ou seja, olha o que ficou nas entrelinhas. Né? Uma profissional que não teria condições de aprender. Né? Uma profissional que não cresce, que não se adapta a novas tecnologias. E falar isso em público. Então, isso aí mexe com a autoestima.
Isso é feito de forma reiterada nas Vai reuniões. destruindo o psicológico da O pessoa. psicológico, isso então ela começa, fica à margem até da cadeia produtiva, porque ela fica envergonhada dos colegas de trabalho. Só desculpa te interromper para Sim. não esquecer a pergunta. Agora, existe o que aparece aqui, que a gente está falando do assédio moral e sexual em face da mulher. Existe o contrário? Também, né? Não, pelo que eu vejo, né, dos processos trabalhistas, não com a mesma intensidade, mas também há casos em que o homem é sim vítima de um assédio sexual, né? Tanto por um Vendo, gente? superior, né, também do sexo masculino que assedia o colega de trabalho, como também praticado por uma mulher. Então, Cláudio, não tem Todo mundo no opção. mesmo barco. Não tem opção. A gente tem assédio de colegas, também que a gente chama do assédio horizontal entre colegas de trabalho, ao assédio que vem do superior, né, também de quem também está num cargo, vamos dizer, hierarquicamente inferior, também pratica. Por isso que o empregador... Então, de cima para baixo, de baixo para cima e em linha. Situação de igualdade. Por isso que o empregador tem de fiscalizar. Porque ele tem de oferecer um ambiente de trabalho que seja sadio. Sim. Um ambiente de trabalho, ele faz parte do meio ambiente. Às vezes, também, às vezes você está muito mais lá até do que em casa, como a gente falou. Sim, né, dependendo da jornada, né, da forma de trabalho. Então, o empregador tem que assegurar um ambiente de trabalho sadio, isento dessas questões aí. Nós ainda não falamos do livro, tá? Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com o professor Cristiano Fagundes.